Hoje, analista de fundo imobiliário, ele tem que se vira nos 30, cobre tudo. Quando você vai para ações, é um negócio muito mais segmentado, né, você tem ali, obviamente, às vezes ele cobre 2, 3 setores, procuram inclusive setores onde há algum sombreamento, correlação em alguns aspectos, mas tem uma segmentação maior. Eu entendo inclusive que a indústria de FIIs vai caminhar para isso em algum momento, porque não vai dar para o analista de FIIs, cobrir tudo. Né, talvez você tenha um macro estrategista dentro da classe, entendendo ali a setorização, qual é a melhor composição, e aí depois uma galera se aprofundando em cada segmento de forma muito específica, porque senão você vai acabar virando aquilo que eu chamo de um analista pato, né, nada, corre, voa, não faz nem bem nenhum dos 3, né, então a gente ainda vai caminhar para isso. Ainda dá para a gente cobrir tudo, sozinho ou em 2, 3 pessoas, mas um dia a gente vai caminhar para isso. Mas indo para escritório, eh, eu nunca comprei essa tese de que a gente efetivamente pô, o escritório morreu. Uhum. Nunca comprei essa tese, né. Mesmo quando a gente estava ali na pandemia e vou ser bem franco, tá, hã, eu inclusive mudei de residência por conta do modelo mais híbrido de trabalho, saí da capital, então hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, um custo de vida lá embaixo, né, porque eu preferi fazer essa mudança ainda lá no final de 2020, começo de 21, quando eu saí da capital. Tá. Mas eu nunca comprei esse modelo de que a gente vai todo mundo trabalhar de casa e o escritório se vira, você vai ter que arrumar outra utilização para isso, vamos converter em residenciais alguns e não, nunca comprei essa tese. Por quê? Porque as empresas precisam, né, que as pessoas se relacionem ali minimamente no eu fico pensando inclusive nas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho, né. Um dos grandes benefícios que eu tive ao longo da minha carreira foi trabalhar ao lado de gente extremamente experiente. Então só de eu ficar quietinho, próximo dessas pessoas, Aprendi a eu poucas. tive aulas monstruosas. Muito da minha bagagem que eu carrego hoje no imobiliário, foi porque eu trabalhei com, pô, fera do mercado. E ele estava ali do meu lado. Então, às vezes, numa conversa dele ao telefone, eu estava ali aprendendo, porque eu estava capturando. Como é que você faz isso no home office? Isso não existe no home office. Agora, é óbvio também que existe uma adaptação para esse modelo mais híbrido, que eu acho que também tem vantagens importantes para os 2 lados, Uhum. né, tanto para o empregador quanto para o empregado, especialmente para o empregado. Então eu nunca comprei o modelo do trabalho em casa para sempre, acho que o modelo híbrido vem para ficar, com ajustes que eram naturais, porque a gente estava aprendendo o que era aquilo. Pô, quando a gente teve o lockdown, eu estava num fundo de pensão. Se tem um dinossauro no mercado, né, é um fundo de pensão. E nunca que se imaginava que a gente ia trabalhar e fazer gestão de 30 bilhões de reais dentro de casa. Nunca. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém. E eu me lembro que a gente chegou um dia para trabalhar, o diretor deu a ordem de fazer algumas movimentações na carteira, pra, né, naquele show de horrores que a gente estava vivendo, caixa é rei, então, mano, traz o que a gente puder pra caixa e vão pra casa de vocês. Mas nem equipamento a gente tinha. Eu me lembro que eu saí do escritório, passei numa Kalunga e comprei um notebook, porque a minha esposa também trabalhava no fundo de pensão, e a gente tinha um computador em casa, falei: "Como é que os 2 vão trabalhar?". Aí eu passei e comprei um notebook, fui pra casa e a gente tocou. E a gente aprendeu a trabalhar dessa forma. E hoje, inclusive, este fundo de pensão, eu não estou mais lá, mas esse fundo de pensão trabalha no modelo híbrido, um fundo de pensão, né. Então o modelo híbrido veio para ficar. Aí o que acontece? Neste modelo, as grandes e boas localizações, elas saem na frente, como sempre. A gente volta para o fundamento do mercado imobiliário, o fundamento é simples, as pessoas é que gostam de complicar, o fundamento é a localização, né. Então você tem que preservar as boas localizações. As boas localizações e os bons ativos nestas localizações, eles vão se defender melhor na crise e eles vão sair na frente na recuperação, né. A gente está gravando aqui na Faria Lima, né, que é o centro financeiro do Brasil, tá. E se você pensa em escritório, boa localização, o primeiro nome que vem na cabeça, Faria Lima. O que que aconteceu com a Faria Lima ali na pandemia? A vacância de Faria Lima ficou super comportada. Mas por que que ela ficou super comportada? É só você olhar o preço de locação naquela época. O preço de locação na Faria Lima, ele chegou a cair um pouquinho. Ele caiu algo com 5, 7, quase 10%, a depender do imóvel, enfim, do trecho de Faria Lima. Por quê?
Porque a boa região e o bom ativo, ele tem condição de fazer uma concessão e atrair o locatário no cenário mais difícil. Foi isso que Faria Lima viveu e as cercanias, JK, Itaim, Vila Olímpia, etc. Eles conseguiram fazer Exatamente o que isso. aconteceu com a gente aqui, né, na Genial. A gente se mudou pra Faria Lima nesse período. Ele conseguiu. Só que a agonia não ia durar para sempre, né. Até porque se a gente ainda tivesse em lockdown, com a crise sanitária, o último problema que a gente ia ter na nossa vida era o escritório, parará, a gente ia estar naquele cenário apocalipse zumbi, né. O que que acontece agora, vamos lá, aqueles contratos que foram fechados ali em 2020 e 2021, que foi o ponto mais agudo de pandemia, né. Quando você transfere 3 anos para frente, você chega em 2024. O que é que tem 3 anos depois de um contrato típico de locação? Revisional. Só que as coisas foram melhorando, as coisas foram melhorando, e aí quando chega na revisional, o proprietário pegou e falou: "Então agora você está na Faria Lima". Aí o preço de Faria Lima não é mais R$ 170 o metro quadrado que você pegou lá em 2021, né, num triple A. Agora a gente está chegando aqui em 280, 290, 300, 320, a depender do prédio que você está aqui. É por isso que ano passado você viu algumas revisionais que era 60% de aumento. Pô, você imagina, ele já veio corrigindo por inflação desde de 21 e ainda tomou 60 de aumento na revisional. Você quer isso, se você não quiser, não tem problema nenhum. E aí você começou a ver quem é que veio para Faria Lima, né, num flight to quality, porque, pô, naquele momento eu poderia ir para qualidade, porque o preço cabia no meu bolso, mas não era um nativo de Faria Lima, não tinha que estar aqui. E quem é que efetivamente tinha que estar aqui? Porque quem tem que estar aqui sabe que é importante estar nessa posição e topou o aumento, segurou. E teve gente que topou e topou assim: "Tudo bem, eu topo", e já botou o time de facilities falando: "Procura outro lugar, Sim. procura outro lugar". Deu 10 meses que topou o negócio, já pulou, rescindiu o contrato, porque você está num contrato típico, a multa é relativamente baixa, né, mas você não pode simplesmente falar: "Não, eu vou sair agora", porque você tem que encontrar. Então ele topou o aumento, engoliu o preço mais alto alguns meses e foi embora, né. Mas o que a gente viu foi isso, então eu nunca comprei essa questão do do home office para sempre. Acho que o modelo híbrido é um modelo que a gente inclusive ainda está terminando de tatear, e as boas localizações vão prevalecer. Agora as localizações que são ruins, que são mais secundárias, essas sofriam, vão continuar sofrendo um tempo, porque para você preencher essas áreas, você precisa de um crescimento econômico mais vigoroso para as empresas se motivarem a aumentarem planta, a contratarem mais, etcétera. E não é isso que a gente está tendo. "Ah, Ricardo, a gente veio de 2 anos de crescimento de PIB de 3%. Daquele jeito, né, a gente só antecipou PIB futuro, porque quando você não cresce na bola, você antecipa PIB futuro, foi o que a gente fez. Quando é a máquina pública empurrando o PIB, é antecipação de PIB futuro, foi o que a gente viveu nos 2 últimos anos. Tanto é que você não viu grandes crescimentos de empresa aumentando o quadro, essas coisas. A Faria Lima foi enxugando mais vacância, porque é a Faria Lima, as adjacências também. Aí você começou nessa expulsão da turma que veio no flight to quality, o inverso é o flight to price. Então essa turma que saiu daqui falou: "Pra onde eu vou? Onde cabe no meu bolso". Aí você viu, pô, a Chucre reagiu super bem, vacância de Chucre. Esse era um call que eu tinha pensando em, pô, Chucre vai reagir, Chucre vai enxugar a vacância. Não vai ser um passeio no bosque, mas vai enxugar a vacância. Foi o que a gente viu ano passado, Chucre enxugando vacância. Agora regiões mais afastadas, pensa, Chácara Santo Antônio, Santa Marta, essa turma vai sofrer ainda mais. O lado de lá da Marginal vai continuar sofrendo. Quando você, pô, Alphaville, nosso escritório fica em Alphaville. Alphaville continua, na vacância é 30 e poucos é o nosso, eu brinco que é o nosso Rio de Janeiro quando você pensa em escritório, né, eu sou de São Paulo, meu pedacinho de Rio em São Paulo é Alphaville escritório. É 30 plus de vacância e é isso. Entra trimestre, sai trimestre. Alphaville é mais caro você alugar um condomínio logístico de alto padrão do que um escritório de alto padrão por metro quadrado. Os números estão aí, é só abrir os relatórios dos fundos imobiliários, as últimas negociações, se você fizer a conta, você vai testar isso. É mais caro você alugar um galpão de alto padrão do que um escritório. Então, assim, preserva a localização, é simples, é simples. Agora, você tem que fazer a seleção dos fundos. Vacância, gente, vai ter, porque tem algumas críticas, né, tem alguns fundos que, pô, o fundo está muito em Faria Lima e tem vacância, mas se o prédio foi construído para ter vacância zero, ele não tinha que ter sido construído.
alguma vacância ele vai ter no meio do caminho. Agora como é que você digere essa vacância? As boas localizações saem muito melhor, elas conseguem preservar tempo, ela aguenta mais desaforo carregar uma vacância para preservar preço, né. Vai lá em Alphaville, pessoal, paga um condomínio IPTU pelo amor de Deus e daqui a 2 anos você paga um aluguelzinho aqui para mim tá ótimo, tá. Então preserva a localização, acho que esse é o mantra. Falando ainda de laje e pensando nesse caso dessas regiões secundárias, tem algum fundo que você tem uma preferência, assim, ou não? Pensando em região secundária, assim, a turma que tem exposição a chucre, isso é muito interessante, né, porque quando você olha, eh, tem alguns fundos, se você for pegar, por exemplo, vou citar 2 nomes aqui, assim, que me vieram em mente agora com exposição a a chucre. O JCRE, por exemplo, tem lá exposição, né, o próprio BRCR também, acho que tem Rocha Verá lá, né. Tem bastante Rio de Janeiro ali também, É que mas tem rio ali, né, mas tem um pouquinho. Mas quando você olha assim, hã, volte no tempo 3 ou 4 anos, olhe para o relatório do fundo e faça a seguinte pergunta: "O que este fundo precisa fazer para ele melhorar e destravar valor para o cotista?". Aí você faz um checklist, aí você vem para 2024, 2025. Este fundo fez? Na minha concepção, se você voltar no tempo e fizer um checklist para esses 2 que eu citei, e não são esses, tá, se pegar o RCRB, por exemplo, da Rio Bravo, fez um trabalho maravilhoso de enxugamento de vacância, a mesma coisa, fizeram, fizeram. Então, sei lá, o BRCR, enxugamento, ele tinha que enxugar a vacância, né, tinha que dar um jeito no Senesp, aham, porque o Senesp ele ofendia a vacância física, mas a vacância financeira, porque ali, quando você dá sorte de alugar alguma coisa, é R$ 30 o metro quadrado, quando você dá sorte, então na vacância financeira era nada, o impacto, mas na vacância física, você olhava para o número e assustava, né, e tinha que endereçar a alavancagem, que estava asfixiando o fundo. Pô, faz esse checklist, fez. uhum. O RCRB estava com a vacância na lua, tinha que endereçar tudo isso daí, tinha um portfólio que já tinha um tempo de aquisição, então ele naturalmente carregava ganho de capital na venda, se ele vende alguma coisinha, destrava, dá uma melhoradinha na no ele fez, gestão ativa, fez, né. Inclusive essas vendas, quando você olha a venda de escritório nos últimos 24 meses, a laudo. É. Então o VP não tá tão torto assim. Não dá para você dizer que no mercado real pagaram quanto tá no VP. Aí você faz o checklist, o JCRE também, todo mundo endereçou o que tinha que endereçar. Aí o que aconteceu com as cotas? Caíram. Então você tem uma desconexão de percepção do mercado em relação àquilo que o gestor fez. O que estava na mão do gestor, se não foi tudo endereçado, boa parte foi endereçado. Agora o mercado não, se o mercado não precificou isso daí, aí são outros 500, né. Uhum. Inclusive o mercado real precifica, porque os negócios saíram AVP. Os negócios saíram no mínimo AVP, né. Então assim, esses fundos, eles fizeram a lição de casa. E aí quando você olha para tanto é que você pega esse começo de, especialmente esses últimos 45, 60 dias, você teve uma andada boa aí de fundo de escritório, né. Por quê? Porque acho que o mercado começou a olhar e falou: "Pô, espera aí, se você voltar 2 anos atrás, o fundo deu uma melhorada boa. Como é que a cota tá mais barata do que há 2 anos atrás? Pô, tudo isso você bota na conta de aumento de juro, mas espera lá, meu, o cara tá pagando 14 isento de IR". Me parece, carregando um deságio monstruoso em relação a VP, e ele provou que ele vende o ativo a VP, o VP não é fantasioso, né, no mínimo tem um benefício da dúvida aí dentro, no mínimo. E aí você viu as Uhum. cotas, né, nessa esteira de juro longo fechando, enfim, dando uma reagida. Então, esses nomes eu gosto de você pensar numa estratégia, numa alocação mais tática. Acho que a alocação secundária, em praça mais secundária, tem que ser tático na sua carteira. Né, quando você fica com uma assimetria muito favorável, então, pô, nesse preço essa cota aguenta desaforo, entendeu? Ho Aí vale. Hoje a parte de laje corporativa para vocês é onde tem a maior discrepância entre o valor real e o valor justo, o valor negociável e o valor justo, principalmente olhando para VP, dentro dos diferentes segmentos que a gente tem em FIIs. Não sei se a gente tem a mesma opinião, mas a gente acha que Sim. tá tá com bastante oportunidade nesse segmento, né, acho que aonde abriu bastante oportunidade, muita coisa fechou, né. É. A gente teve a época do IPCA no comecinho do ano, né, do IPCA+, que assim, foi um desastre no final do ano passado, né, com todo o fundo imobiliário sofrendo
por causa de resgate, né, muita corretora também, pedindo ali para cotista vender uns fundos imobiliários, quando o juros estava subindo, começou a reverter, né, e aí a gente teve essa inverno, né, de IPCA+, e aí a gente teve essa recuperação, mas aí depois dessa recuperação a gente começou acho que na nossa visão, a parte de escritório ficou um pouquinho bem mais atrativa do que é, né, a gente teve uma coisa que a gente comentava bastante era do HGRE, né, que ficou muitos anos prometendo uma diminuição de vacância, né, ficou ali de 21 até 23 prometendo: "Ah, a gente vai diminuir vacância", aí toda vez que saía, mês a mês, a vacância era a mesma, a física e a financeira a mesma ali. E aí ao longo de 24, eles realmente fizeram um bom trabalho, eles sempre fizeram um bom trabalho, né, mas realmente conseguiram diminuir a vacância, e a cota foi amassando ao longo de 2024, e aí, agora, chegou um momento, a gente até recebia muita pergunta no final do ano, no final de 2024, né, de: "Será que eu vendo HGRE?" Essa é a nosso comentário. Não, você já esperou 3 anos, você segurou 3 anos, Vai vender na hora que eles não estavam realmente conseguindo fazer o que eles deveriam fazer, né, eles tentam fazer um bom trabalho, mas o mercado às vezes não aceita, né, o mercado de locação não aceita. Então, foram 3 anos tentando, não conseguiram, e aí quando consegue, você quer vender no preço mais baixo ainda do que quando você estava comprado, quando todo mundo estava na expectativa que eles cumprissem. Então, acabou aparecendo muita oportunidade, a gente acabou até hoje a gente ainda acha que é um setor ali que tá muito 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 satisfatório, né, a gente tem, colocou enfim, outros de logística que a gente pode comentar depois, até o próprio mas TCRI também a gente acabou colocando projeto recentemente TCR também, por recentemente, conta disso. O mas HGRE eu até esqueci de citar, mas é outro exemplo. também um ótimo exemplo. Mas eu não sei qual que é a sua opinião, Ricardo. Não, eu assim, ah, o escritório ele carrega uma máxima, especialmente desde a pandemia, né, de que tá sempre barato, Uhum. né. E aí entra esse ponto, né, eu também tenho call de escritório com os assinantes também, que foi isso, assim, eu brinco com eles que eu falo: "Olha, errei e acertei", né. Eu acertei na minha expectativa de tudo que o gestor ia fazer para poder destravar valor do ativo. O gestor fez tudo. Mas eu errei, porque o mercado não precificou o que o gestor queria. E infelizmente no Brasil o carrego machuca demais, né. Você tá certo na hora errada, é estar errado. E no Brasil isso é uma máxima muito forte, porque o carrego machuca muito. Mas eu concordo contigo, tem essa posição, eu falo: "Pô, essa posição eu não largo agora, cara. Nesse preço eu não largo, desculpa, eu já aguentei até agora, fiquei em cima do touro 10 segundos, entendeu. Agora eu vou ficar os 12, entendeu. Não vou largar agora". Se é o mais barato, acho que hoje, nesse exato momento que a gente grava o podcast, eu me sinto mais confortável para dizer que talvez seja onde tem a maior assimetria. Mas não necessariamente a maior assimetria significa que vai me gerar melhor TIR. Sim, isso é importante. Não necessariamente vai ser o que vai me gerar melhor TIR. Por quê? Por isso, porque tá certo na hora errada, tá errado. Se eu carrego e destravo esse 40% de alta em 2 anos, pô, foi bom? Foi, pode ter sido bom. Mas eu posso destravar 30 em 1 ano, em um outro segmento. E é melhor. Uhum. Prefiro ganhar 30 em 1 ano do que 40 em 2, né. Porque depois desse 1 ano, com essa grana dos 30 que eu destravei, eu posso encontrar outra coisa que a minha tiro total vai ficar melhor, né. Pensando nisso, quando eu olhando lá atrás, 3 meses atrás, assim, eu tinha um call muito forte em cima de FOF. Pra mim era, pô, era dinheiro no chão. Uhum. Dinheiro no chão, né. Porque você poderia pegar essa turma que estava barata, você pegava ainda Com mais desconto, barato né. por conta do duplo desconto. Em carteiras que era tanto é que eu me lembro que a gente fez um call de um FOF, a gente fez um call de um FOF, entramos, ficamos numa janela, o IFIX na janela subiu 20, o FOF subiu 40. Saímos. Aí, pô, o mercado entrou a reversão do ciclo de juros, o FOF sofreu pra caramba. Aí a gente montou um relatório para novamente colocar o FOF na carteira dizendo: "Se a história não se repete, mas frequentemente rima". O qual é o mesmo, turma, não vou nem contar muita história para vocês. E aí até ontem a gente fez uma atualização, pô, o FOF tá entregando um resultado super bacana até agora pra gente, não destravou o valor que eu espero, vamos carregar mais tempo, mas destravou um valor super legal já pra gente. Então, FOF, os multi-estratégias, a turma não entendeu muito bem ainda o que é esse produto, então tá precificando meio que como FOF,
e você olha para as carteiras e fala: "Caramba, tudo isso de carrego de renda, um monte de CRI lá dentro, carteira certinha, não dá susto de crédito e tudo isso de desconto". Então, mais uma vez, eu vejo sim que escritório é onde tem a maior assimetria, mas não necessariamente aquele que vai me dar a maior tiro. Então eu tenho posição em escritório? Tenho, mas é uma posição tática mais cautelosa ali, mas tenho posição em escritório.